Dando prosseguimento às respostas do Mano que eu mato, essa aqui eu fui desenterrar lá de trás. Tem 7 anos que essa pergunta foi feita e eu não vi. Eu estava checando agora os vídeos antigos e agora é que eu vi essa pergunta. Então, o garoto que fez a pergunta na época, o Hardcore Gamer, ele tinha 13 anos de idade, 7 anos atrás ele está com 20 anos. Então, desculpa, a resposta está vindo bem tarde, mas vale aí para a garotada que está com 13 anos agora, mais nova um pouco, né? Um pouquinho mais velha aí também, que tem em torno dessa faixa, 11, 12, 13 anos. E o nosso amigo aí quer saber se com essa idade é possível praticar bushcraft. Bom, meu amigo, sim, já adiantando a resposta, é possível sim. No entanto, você vai ter que tomar certos cuidados, obviamente, e tomar certas medidas, né? A primeira coisa que eu aconselho é que você consiga alguém para estar junto de você. Tem que ser alguém que a sua família aprova, seus pais. Na verdade, se você puder praticar isso com um parente, um pai, a mãe, uma pessoa mais próxima aí da família, melhor ainda, né? No caso, você tem a opção também de procurar um amigo que gosta disso e através de um responsável aí desse amigo, vocês podem ir para uma área ali em que vocês consigam estar próximo à natureza, mas com segurança e principalmente sob a supervisão de um adulto, tá? Precisa de ter alguém responsável ali cuidando. É, você não precisa ir para o mato acampar necessariamente, isso aí vale tanto para um jovem como o que fez a pergunta aí agora, que quer praticar bushcraft, quanto para uma pessoa mais velha também, mas que não está muito familiarizado. Você não precisa ir para o mato de cara, você pode buscar um parque da cidade, buscar conhecer a natureza de perto, saber dos hábitos dos animais, quais animais estão ali presentes, quais plantas estão presentes. Geralmente os parques de um monte de cidades vão dar essas informações. Então, mesmo dentro de uma cidade grande, por exemplo, como São Paulo, ou até no Rio de Janeiro ou BH, você tem parques onde você consegue passar o dia próximo à natureza, aprendendo sobre a fauna e a flora do local. E isso é já um primeiro passo para estar praticando bushcraft, um passo importante, porque você precisa saber o que está acontecendo ali naquela mata, né, naquele bioma, quais são os bichos e as plantas que estão lá. Então, buscar esse conhecimento através de pesquisa e em loco mesmo, passando um dia num parque, por exemplo, averiguando essas espécies aí, essas informações, já é uma forma de praticar bushcraft. Se você quer falar sobre técnica, por exemplo, técnica de fogueira, técnica de abrigo, esse tipo de coisa, dá para praticar também as técnicas estando em casa, até no quintal da sua casa. Se tiver uma área onde você possa fazer uma fogueirinha ali, já dá para praticar, fazer tecido carbonizado, fazer atacantes de metal para produzir fagulhas, ou mesmo usar uma pederneira, enfim. Dá para praticar várias técnicas dentro de casa mesmo, às vezes no quintal ali. E como eu falei, se você quiser ir para o mato, fazer um acampamento, às vezes de um final de semana, aí sim você vai precisar da supervisão de um adulto, ou da permissão dos seus pais. Isso aí é uma coisa muito pessoal, fica difícil generalizar, porque uh, pelo menos antigamente, a gente ainda tinha crianças e adolescentes que iam para o mato e já estavam acostumados a acampar. No meu caso mesmo, assim, com 12, 13, 14 anos, amigos lá de Ouro Preto e o pessoal já estavam acostumados a ir para o Pico do Itacolomira à época e acampar lá nessa idade, 12, 13, 14, 15. Então, antigamente isso era mais comum. Geralmente o pessoal do interior, às vezes, né? Hoje em dia ainda está se perdendo isso, mas existe um hardcore, um núcleo lá que ainda mantém essa coisa mais tradicional dos filhos estarem mais próximos à natureza, de uma maneira mais livre, e lá é possível encontrar gente, então, que faz isso, adolescentes que façam isso, tá? Mas se não for esse o seu caso, então realmente você precisa de supervisão de adulto, uma área segura, preferencialmente particular, para acampar e com, obviamente, o consentimento e a permissão dos seus pais, beleza? Mas não desiste não, o bushcraft é uma excelente atividade, traz muitos benefícios para todo mundo, especialmente para crianças, jovens e adolescentes, tá bom? Um grande abraço. Nossa próxima pergunta, nosso amigo quer saber se é possível viver de bushcraft aqui no Brasil. E olha, eu imagino que você esteja falando, né, perguntando sobre viver profissionalmente, né, de bushcraft aqui no Brasil.
Rapaz, essa pergunta não é tão simples assim de responder. Primeiro porque é o seguinte, o bushcraft ainda é um nicho muito pequeno aqui no Brasil, que está crescendo, está em expansão, sim, já cresceu bastante, se a gente olhar em relação ao que era 5, 10, 15 anos atrás, quando eu comecei o meu canal no YouTube, por exemplo, sendo pioneiro, né, aqui no YouTube. Então, certamente já percorremos um longo caminho desde aqueles primeiros dias, mas em comparação a outras atividades e outros nichos de mercado, o bushcraft ainda é algo que é bem menor, né, se comparar, se a gente for comparar com essas outras áreas. Uhum. O que acontece é que dentro da atividade do bushcraft existe sim um potencial comercial a ser explorado, inclusive já é explorado em alguma medida, né, comercialmente, seja através de escolas de bushcraft, treinamentos de bushcraft, como é o meu caso, por exemplo, ou produtos, né, de bushcraft. A gente tem algumas empresas já desenvolvendo produtos aí na área de cutelaria, por exemplo, acampamento, abrigos. A gente tem a empresa do Explorando em Família, por exemplo, que trabalha com tarps, barracas, redes, né, uma série de outros produtos. Tem várias cutelarias, como a MM Cutelaria, que é uma parceira nossa, está aí trabalhando na criação de facas e lâminas e canivetes. Existe uma série de pequenas empresas aí começando a trabalhar nesse mercado, mas não é um mercado, eu entendo que, por exemplo, você consiga explorar muito, até porque não dá para vender equipamento muito caro, né? Mesmo que a gente vende, a gente tenta manter aí um preço um pouco abaixo aí dos gringos, por exemplo, e manter uma qualidade também. Então a gente está competindo, às vezes, com produto estrangeiro, né? Produto importado, e tudo bem, o mercado, né, tá aí para todos os bolsos. Quem quiser uma peça importada chinesa pode comprar, quem quiser um produto um pouco mais diferenciado também tem essa oportunidade. Mas o que acontece é o seguinte, cara, eu não consigo pensar em viver profissionalmente assim, sem que você tenha uma variedade de pequenas fontes de rendas ligadas ao tema, por exemplo, e mesmo fora dele, se for o caso. Então, são treinamentos, produtos, enfim, uma série de pequenas atividades que vão gerar ali uma renda, um lucro, né? Mas que, ao meu ver, não. Se você está pensando, aliás, esse conselho vai para todo mundo. Ao meu ver, se você está pensando em entrar para o bushcraft, pensar é uma coisa que eu vou ganhar muita grana e vou, sabe, ficar rico fazendo isso, você está completamente enganado, está completamente equivocado. Dá para ganhar algum dinheiro, sim, dá para trabalhar e melhorar a sua renda, enfim, mas ficar rico eu acho meio difícil, trabalhando com bushcraft, assim. Claro que esse ficar rico diz respeito a uma série de coisas, né? Mas construir uma riqueza só mesmo trabalhando com isso, eu acho que, pelo menos considerando as circunstâncias, né, a nossa realidade atual, eu acho muito pouco provável. Inclusive, eu acho que se a pessoa tem essa vontade, ela deve procurar uma outra coisa que dê retorno mais rápido, mais fácil, que o bushcraft, claro que a gente quer viver, pagar as contas e ter uma vida digna, né, se possível, assim, com a atividade do bushcraft, sem ter que complementar com outras atividades paralelas fora da área, mas se a pessoa quer mesmo ficar rica, ela deve buscar uma coisa que dê um rendimento mais rápido, um retorno mais rápido, porque o bushcraft, se a pessoa entrar pensando nesse viés capitalista apenas, de ganhar grana e ficar rico, porra, eu acho que você vai ficar meio decepcionado, você deve investir em outra área. Inclusive, eu acho que muito disso que eu estou falando cabe não só para a área do bushcraft, mas da sobrevivência, sobrevivencialismo. Você tem vários canais aí grandes e tudo, mas essas pessoas têm diversas formas de gerar renda, seja o YouTube mesmo, os vídeos, acho que representa uma porcentagem muito pequena nesse bolo todo. Elas vão ter escolas, atividades, Patreon, formas de
engajar o público e ajudar financeiramente, produtos também, enfim, uma série de outras alternativas que vão irrigar, vamos dizer assim, né? Que vão irrigar financeiramente o trabalho deles e não um veio apenas. Então, acho que esse é o grande desafio para qualquer pessoa que vá trabalhar com bushcraft ou na nossa área de sobrevivência ou sobrevivencialismo. Você tem que ter uma série de pequenas fontes de renda, ainda que dentro da mesma área, para poder capilarizar, né, e irrigar bastante financeiramente a sua atividade, a sua empresa, enfim. É o que eu tenho feito, né, particularmente nos últimos anos. Inclusive, eu comecei só com o canal do YouTube e a escola Mestre do Mato paralela. O canal do YouTube só foi ser monetizado, sei lá, quase 5 anos depois que eu fiz o canal. E mesmo assim com a ajuda de um amigo meu, do Batata. E a escola também, ali, treinamentos, mas hoje em dia, por exemplo, você tem várias pessoas, várias escolas, o treinamento, tem muita gente oferecendo treinamento e querendo ou não, isso dilui um pouco esse público que que já não é muito grande, né? Então, você não pode depender só de uma coisa, no meu caso, só dos treinamentos da escola. Eu tenho parceria com a MM Cutelaria, a gente tem uma série de lâminas já desenvolvidas e sendo desenvolvidas para serem comercializadas. Tem o meu livro que foi lançado agora. Em breve teremos mais produtos, tanto na linha de vestuário quanto em outras modalidades também. Esses produtos já estão sendo desenvolvidos e já estão na linha de produção já. Então tem muita coisa vindo e a gente pretende aumentar esse leque nosso de atividades e produtos ligado à temática do mato, né, vamos dizer assim. Mas é um mercado ainda para ser explorado e tem muita gente chegando, né? Tá ficando bastante populoso esse nicho aí que a gente trabalha.